Bom dia pessoal, tudo bem? Me ouvem direitinho? Legal. Bom dia, Gustavo, Júlio César, Thaís, Iago e Ju. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Essa semana eu já estou gravando aqui, tá? O nosso encontro de hoje. E hoje a gente inicia, portanto, a nossa quinta semana, né? Já passamos da metade do nosso curso de biologia evolutiva, tá? E não se esqueçam, ainda quem não entregou, vamos deixar a Isabela chegar. O pessoal ainda está chegando. Terça-feira pós-feriado. Vamos lá. Aqui. Então, como eu estava dizendo, né? Essa semana a gente inicia a nossa quinta semana, o nosso módulo 5, aqui que nós vamos desenvolver com a disciplina. Ela não conseguiu entrar. Vamos lá. E a semana. Bom dia, Isabela, me ouve bem? Então, essa semana a gente vai começar a quinta semana. O pessoal tá chegando, tô aqui. Ela não tá conseguindo ficar. Bom, vamos lá. Lucas, bom dia, tudo bom? Então, ótimo. Bom, para começar a semana, né? Semana mais curta, eu estou bem. Aqui também está tudo bem, caminhando. Então, a semana mais curta, hoje, terça-feira, a gente vai começar aí a semana com a biologia evolutiva, né? Com as atividades da semana. Então, nós vamos trabalhar o módulo 5 agora, e que vai trazer um pouquinho da discussão sobre a interface das geociências que comunica muito bem com a biologia evolutiva, né? Então, vocês vão ver lá no módulo 5, que eu já disponibilizei, já publiquei para vocês. Está disponível, daqui a pouquinho eu compartilho a tela. Vamos esperar mais alguns minutos, porque às vezes algum colega ainda está chegando, né? Mas o que eu compartilhei lá com vocês é uma aula, né, que para muitos de vocês que fizeram geologia geral comigo, vai ser apenas uma recordação, né? Mas é importante reviver e recordar, porque aí, conforme a gente vai trabalhando outros olhares em cima de um mesmo conceito, a gente acaba consolidando esse conceito, né? Então, o tema da semana 5, do módulo 5, é evolução da Terra e os processos geológicos, tá? Basicamente, a gente apresenta lá no módulo 5 a ação da tectônica de placas e como que isso interfere diretamente na biodiversidade. Então, essa ligação, né, de tectônica de placas e biodiversidade, ela será trabalhada tanto na aula, na videoaula que eu postei para vocês, quanto no fórum de debates que fica por conta de vocês, né? Que será a nossa atividade de avaliação dessa semana, certo? Então, antes da gente iniciar o módulo 5, deixa eu perguntar para aqueles que estão aqui comigo no encontro e que já entregaram ou ainda não entregaram, né? Porque o prazo ainda vai até às 23 horas e 59 minutos do dia de hoje. Se tá tudo bem, se tá tudo tranquilo, como que foi fazer o fórum de adaptação, como que foi apresentar a atividade, alguma dificuldade técnica, alguma dificuldade conceitual, o que que vocês podem me dizer?
Tranquilo, né? Vamos lá, Ju. Quais são suas dúvidas? Manda aí. Suas dúvidas podem ser dúvidas de outros colegas também. Então, vamos trabalhar as dúvidas. Para o Júlio foi tranquilo. Adaptação de design? Posso sim. Deixa eu aceitar a Patrícia. Bate-papo. Então, tô vendo aqui. Tá. Pelo que eu tô vendo, a aula 2 tem uma dúvida do conteúdo. Thaís, é a mesma dúvida da Juliene ou é outra dúvida? Coloca aí. Isso, adaptação de design, fiquei sem entender muito também. Tá, eu vou dar uma repassada, então, agora, naquela aula 2 que é a aula dos métodos, legados filogenéticos. Ótimo. Então, eu vou comentar com vocês. Deixa eu ver se eu tenho a aula aqui. Quer ver que a aula está no outro computador? Mas não tem problema, eu pego ela aqui mesmo. Escrevam as dúvidas aí, gente, para mim, por favor. Que eu vou... vou ter que pegar uma outra aula. Deve estar no meu e-mail. Porque aí eu poderia abrir a aula, né? Deixa eu ver aqui. Cadê meu e-mail? Abri meu e-mail agora mesmo. Ah, tá. Seleção natural e adaptação dos designs. Deixa eu só pegar aqui. Peraí, pessoal, eu tô aqui, tá? Tô vendo as dúvidas de vocês e tô sintetizando as dúvidas todas, porque aí a gente pode organizar. Tá aqui. Esse aqui. A gente organiza tudo na mesma. Deixa eu ver, tem mais dúvidas? Ah, não, tem duas pessoas tentando entrar. É a mesma pessoa, na verdade. Aqui, já voltei. Voltei. Deixa eu ver vocês. Estão aqui. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, então. Como o pessoal comentou que tem algumas dúvidas daquela parte lá da metodologia, eu vou repassar aqui um pouquinho e aí a gente vê se atendeu todas as dúvidas, ok? Aí no finalzinho a gente passa para o módulo 5, que é o que nós vamos fazer essa semana. Então, primeira coisa, deixa eu compartilhar minha tela com vocês. E aí vocês escrevam no chat, tá? Se tiver algum problema ainda. Então a gente vai conversando agora. Aqui. Então, na verdade, né, quando a gente trabalha a adaptação, existem algumas metodologias ou algumas maneiras da gente identificar a adaptação. O que eu comentei com vocês é que esse 1 e 2, né, eles tratam da utilidade atual, e o 3 e 4, eles tratam mais da origem evolutiva. Vocês entenderam essa questão desses dois tópicos, né? Que a gente precisa, para definir adaptação, a gente precisa ter uma noção. Deixa eu ver se tem alguém entrando. Não.
uma noção sobre a utilidade atual e a origem evolutiva, tá? Então, na verdade, quando a gente faz estudos de seleção natural e adequação de design, que são exemplos, né, do que o pessoal faz para poder ver essa questão da utilidade atual, a gente verifica a questão do valor adaptativo, né? Se, que é o quê? Se a determinada feição, estrutura, característica, se aquilo que surgiu, se aquela novidade que surgiu, se ela melhora, né, o desempenho, se ela melhora dois fatores que são essenciais nessa luta pela sobrevivência, que é a sobrevivência e a reprodução. Deve haver sempre um balanço energético, né, dos investimentos que as espécies fazem, tanto para sobreviver quanto para reproduzir. Tá? Não adianta de nada você ter uma alta sobrevivência se você não consegue deixar muitos descendentes férteis, né? Então, a eficiência na reprodução, ela não é tão garantida, né? Então, o estoque genético que favorece a sua sobrevivência acaba não sendo passado para as próximas gerações. É por isso que a gente comenta que deve ter um equilíbrio e um balanceamento entre a sobrevivência e a reprodução. Estudos de seleção natural, exatamente, para tentar verificar ou para tentar quantificar se aquela estrutura que apareceu, se aquela função, se aquela morfologia que apareceu e que está nas espécies, se aquilo já é fruto de algo que foi vindo selecionado com o tempo, se aquilo já é algo que foi selecionado com o tempo, se já está no seu melhor ajuste, digamos assim, né? E como que a gente reconhece isso? Bom, o pessoal consegue reconhecer isso fazendo testes do valor adaptativo do caráter. O caráter aqui é característica, tá? Então, a morfologia, por exemplo. Vamos supor, um exemplo que eu utilizei muito nessa aula foi os espinhos da ostra, né? Então, vamos supor que concha ornamentada com espinhos seja o caráter que eu estou avaliando para ver se isso foi fruto de seleção natural ou não. Se foi fruto de seleção natural, obviamente, ele vai garantir maior sobrevivência e reprodução, né? Então, ele vai garantir um bom ajuste com relação ao ambiente, um bom fitness. Então, a medida que o pessoal faz seria de ter aqui, né, o ajuste, que é o fitness, aqui no eixo A, e o caráter aqui no eixo B. Então, é como se vocês estivessem diante de um microscópio, tá? Quando vocês estão fazendo um ajuste de foco, aquele ajuste fino, né? A melhoria que ocorre aí para você enxergar melhor no pequeno toque, ali no foco, que você dá uma pequena modificaçãozinha. Então, quando a gente muda só um pouquinho, né, e não observa nenhuma mudança grande, né, é porque nós estamos no maior ajuste ou no maior fitness. Agora, quando para melhorar a situação, para melhorar a condição, eu preciso mudar muito, né? Aí é porque esse caráter não foi fruto aí da seleção natural, ele ainda está sendo selecionado, ele ainda está em adaptação quanto à utilidade atual, certo? Deixa eu voltar aqui. Entenderam essa primeira abordagem? Estudos de seleção natural é para a gente ver se o caráter, ou a estrutura, ou a característica, ou o que está sendo ali utilizado, se de fato ele resulta de seleção natural, ok? Como que a gente faz isso? Vendo se o que surgiu já é
o máximo de ajuste diante da condição ambiental em que ele está. Ok. Agora eu vou passar para o próximo, que também é um pouco confuso. É confuso porque é muito teórico, tá, gente? É modelagem. Então, aquela coisa computacional, modelagem, não é muito a nossa praia, né? Aliás, não é muito a minha praia, a não ser de vocês, né? De repente, vocês se encantam com essa área e se tornam teóricos, modeladores, matemáticos, computacionais, etc. Vamos lá. Adequação do design. Então, testes de adequação do design visam verificar através da computação, através da modelagem matemática, através dos softwares de inteligência artificial e etc. Essa parte tecnológica toda, eles visam ver se o organismo que encontrou uma resposta, né, ao longo de sua evolução, se aquela resposta que ele encontrou é o melhor ajuste possível, tá? Então, na verdade, é quando os métodos computacionais imitam a natureza, né? Então, aí eu trouxe um exemplo para vocês, que é um exemplo do Halp. Veja, olha só, esse estudo é de 66, 1966. Ainda não se falava muito disso, né? Mas o que ele faz? Ele pega todos os eixos possíveis de crescimento, as medidas alométricas, então comprimento, largura e altura, no caso de moluscos, né? Pegou as conchas. Pegou comprimento, altura e largura, esses três eixos, e foi brincando com esses três eixos. Então, ele fez uma concha mais alongada que comprida, mais espiralada do que reta. Então, ele foi brincando com essas relações alométricas, né? E produziu diversas possibilidades em termos matemáticos, certo? Então, aí, após obter todas essas combinações, essas feições morfológicas através das suas combinações matemáticas, ele foi olhar na natureza e viu que na natureza existiam formas, né, nesse sombreamento aqui, tá? No que está mais escurinho, no verde mais escuro, é o que existe mais formas. Existem algumas, né, nessa parte branca aqui, ó, nesse eixo que ele fez, que que por mais que fossem possíveis de serem feitas, não se observava na natureza. Então, o que ele concluiu? Ele concluiu que dá sim para fazer uma concha, por exemplo, desse tipo aqui, ó, né, que está nesse morfoespaço, mas que ela seria não uma boa adaptação, um design que não é muito legal, um ajuste, né, uma forma que não é muito legal. Então, com o passar do tempo, a seleção teria removido aquelas conchas que não são muito legais, então as tais conchas ruins, né? Então, ficou quem? Ficou as mais vantajosas, né? Então, por alguma razão. Então, todas essas que ele produziu através do seu modelo matemático, é possível da gente encontrar na natureza. Então, você tem as relações alométricas que permitem com que você resulte nesta forma geométrica, ou nesta forma geométrica, ou nesta forma geométrica, tá? Então, o que é? Então, primeiro ele teoriza, né? Vê todas as possibilidades, todas as chances possíveis em termos de forma de concha, e depois ele vai lá e confronta com a natureza. Quais são as que nós temos em maior abundância ou as que nós tivemos, porque o Halp, ele tem um viés paleontológico muito forte em sua formação, então ele consegue ter esse controle do registro fóssil também, então de ver as conchas atuais e das conchas passadas. Então, na verdade, é uma proposta, né, de ver quais seriam as melhores condições para fazer uma concha. Por que não tem uma concha toda curvada, quebrada, reta, plana, achatada, tá? Enfim, faz-se o modelo matemático e depois vê aí
né, na engenharia da natureza, qual que é a melhor forma. Então, se houver uma disparidade muito grande entre a modelagem e aquilo que se observa hoje, é porque a seleção também esteve aí, ao longo dos anos, trabalhando na escolha, digamos assim, ou na seleção das formas mais adequadas, tá? Deixa eu voltar. Compreenderam essa adequação do design? Acho que foi o Lucas, né? Entendeu, Lucas? A adequação do design? Design é a forma, tá? É o jeitão que ele escolhe ser, né? Mais largo do que comprido, mais alto do que, né? E existem várias classificações, no caso de conchas, de características de acordo com a sua forma, certo? Thaís, o exemplo que você pediu, eu comentei ali da ornamentação da concha, da ostra. Tudo bem? Você conseguiu compreender direitinho essa questão aí do ajuste fino? Tranquilo, pessoal. Não vamos deixar as dúvidas passar, né? Seguir. Mais alguma dúvida conceitual? Mais alguma coisa? Herança, restrição, né? Cadê a minha aulita? Vou passar um pouquinho para a gente ver os dois outros pontos, tá? Aí, eu comentei também na aula que tinham dois métodos, né? Os históricos e os comparativos. E que esses métodos aqui, o 3 e o 4, seriam legais porque eles dariam condições da gente analisar a origem genética da estrutura, tá? Na verdade, eu não vou passar a aula toda, eu quero só chegar ali naquele ponto que foi problemático. É o seguinte, existem legados que são históricos, que são filogenéticos. Por exemplo, né? Quando a gente todo grupo taxonômico, todo grande grupo, filo, vamos pensar assim, ou um grande clado, ele tem o seu Bauplan, ou seja, o desenho básico do seu. A artrópoda tem um desenho básico, que é o Bauplan de artrópoda, que não é o mesmo de cordado, que não é o mesmo de mamífero. Tá? Então, os grandes grupos têm ali o seu Bauplan, ou seja, não foge daquilo. Existe uma variação interna, que é a variação que a gente vai observar dentro do clado, mas todos eles serão, sei lá, deuterostômios, apresentarão corpo segmentado, cefalização, simetria bilateral. Então, aquelas grandes modificações que não ocorrem, né? Modificações que não ocorrem em grandes condições, tá? Então, todos terão o mesmo tipo de simetria, todos terão 3 folhetos germinativos, todos terão... Então, e assim vai, tá? Isso é o que eu estou me referindo ao legado filogenético, tá? Exatamente por ser mamífero, cada mamífero carrega o seu estoque filogenético necessário para que ele continue sendo mamífero. Embora uma girafa seja muito diferente de um hominídeo, entendeu? Mas ambos são mamíferos, então eles não fogem do Bauplan de mamífero. Então, muitas vezes, né, por ser do mesmo clado, o clado ele tem aquele legado filogenético, então eu não posso variar muito dentro daquele legado filogenético. E muitas vezes, né, se a gente olhar isoladamente uma determinada característica, um determinado caráter, pode parecer que ele seja mais dispendioso em termos energéticos do que o custo-benefício daquele caráter não seja tão interessante, tá? Se a gente olhar isso isoladamente. Porém, não devemos olhar isso isoladamente, tá? Existem a questão da inércia filogenética, ou seja, a gente herda, né, as características do seu táxon, do seu grande clado, né, do seu grupo, e as variações, elas ocorrem
dentro do clado, né? Ou dentro dos indivíduos, da população, num gênero, família, em algo que seja menor, né? Então, muitas vezes, né, existem características que aparentemente não são adaptação, mas existem, hoje a gente já sabe que existem várias características que não são adaptação e nem precisam ser, né? Aquelas frases que eu deixei no final da aula. Mas também existem características que são heranças, né? Vocês já devem ter ouvido falar a questão do dente do siso, a questão do apêndice, né? Então, no nosso caso, né? Todas essas estruturas seriam exemplo aí de inércia filogenética. A gente tem, aparentemente não serve para nada, mas continua tendo, entendeu? É mais ou menos isso. Deixa eu achar vocês aqui que eu perdi. Aqui. Entendeu, o Lucas? Essa questão aí, lá no métodos. Deixa eu descompartilhar, porque vai ficar uma bagunça. Mais alguma dúvida com relação a adaptações? Existe um delay, né? A gente tem que respeitar o delay. Tá, compreendido, tá ótimo. Pode falar, Ju. Na verdade, você não pode falar, não, você pode escrever. Se fosse presencial, era mais interativo, era mais rápido, né? Mas beleza, nós não precisamos estar todos no mesmo lugar para conseguir interagir. Olha que ótimo. Quanto a gente imaginou isso. Levando em conta o conceito da adaptação, a gente pode dizer que o ser humano é muito bem adaptado? Depende, tá? Depende, porque, na verdade, por que eu falo depende? Porque é pontual. Com relação ao tempo, na linha do tempo, é muito bem adaptado nos dias de hoje, né? Mas nos dias de hoje, nas condições atuais, e também é complicado a gente responder de uma forma geral para a espécie, porque essa é uma espécie cosmopolita praticamente, tá? É uma das poucas espécies que tem distribuição pandêmica, né? A distribuição é geral. Então, nós temos até no Polo Norte, né? Os esquimós. Então, mas, por exemplo, pega um esquimó, uma população, um indivíduo de esquimó e coloca na caatinga do Nordeste. Será que sobrevive? Então, nós temos muitas particularidades dentro de uma espécie, né, Homo sapiens, que apresenta uma ampla gama de adaptações. Então, nós temos um leque de adaptação muito grande, né? Seríamos, em termos gerais, em termos de espécie, é praticamente generalista, né? Tem condições, tem, digamos assim, tipos de hominídeos, né, Homo sapiens, que estão aí adaptados a todas as condições extremas, inclusive. Mas se a gente mudar o ambiente, né, o que interfere na chance de sobrevivência? Né? Se a gente pegar lá um ser extremamente bem adaptado ao frio, frio intenso, e colocar na secura e no calor da Caatinga, ou não precisa ir muito longe, não, né? Não precisa ir muito no sertão do Nordeste. A gente colocar aqui em Tuiutaba, eu acho que já sofre bem, porque tá seco pra caramba. Mas essa mudança ambiental, né, é que vai mostrar a questão da sobrevivência, e se começa a decair a sobrevivência, os genes daquela população não são passados para as próximas populações, até que se diferenciem novas espécies. Então, a gente tem um ajuste muito bom, inclusive um ajuste tecnológico, né?
seria aí a nova adaptação. Mas, por exemplo, a gente é tão adaptado à tecnologia que se, por exemplo, a internet cair, todo mundo padece, né? Ninguém mais dá aula, serviço de atendimento remoto cai todo. Então, nas condições atuais. Então, assim, qualquer mudança no ambiente, a espécie sente. Porque o que eu posso dizer para você é que nós estamos muito bem adaptados, sim, mas nós estamos muito naquele ajuste fino, digamos, ali, na sintonia fina, então bem adaptados mesmo. Mas qualquer mudança, sente. Então, já temos a primeira lição do dia, exatamente. Quando o Lucas colocou uma coisa muito importante, tá? Ele colocou assim: estamos bem adaptados, porém independentes. Mas assim, toda vez que a gente já está no máximo do ajuste fino, no máximo da adaptação, né? A gente está adaptado a quê? A uma determinada condição ambiental, a uma determinada característica do ambiente. Se esse ambiente mudar, vai impor uma nova modificação na espécie. E aí, colegas, é o seguinte: ou se adapta ou morre, né? Ou muda ou morre. Então, é o ambiente que fica pressionando o tempo todo, né? Então, aqui a Ju coloca, né? Eu fiquei pensando se por sermos pensantes a gente estaria muito perto do auge da nossa adaptação. Na verdade, a gente manipula, manuseia muito bem as ferramentas, né? E isso é desde a nossa origem, desde o surgimento do fogo, das ferramentas para caça, né? Essa adaptação, ela só foi mudando, tá? O manuseio do celular é o mesmo manuseio do arco e flecha para caça, tá? A eficiência é a mesma, ok? Mas o tempo todo há a necessidade de se adaptar. Por exemplo, a exigência que a pandemia pelo Covid trouxe, né, de nós não estarmos em aglomerações, de evitar, né, o isolamento, de termos isolamento, de colocarmos em prática o distanciamento social, de não ter mais aglomeração para tentar evitar, né, a propagação do vírus, fez com que todo o processo de ensino e aprendizagem passasse pelo ensino remoto. Então, está todo mundo tentando, de alguma forma ou de outra, fazer tipo de aula remota. Isso até o ano passado era impensável, exceto para aqueles cursos que foram propostos dentro da proposta EAD. Né? Então, quando o aluno se matricula, ele sabe que vai ser EAD, o professor que propõe, ele sabe que ele vai ter que produzir apostila e etc, na proposta EAD, que é uma outra metodologia, não é essa, tá? Emergencial. Então, é aquela história, a gente tem que se adaptar, né? Quem nunca tinha feito nada, ou correu atrás de aprender e ver como que fazia, ou tá fora. Aí fica fora hoje, né? Fica fora da próxima proposta. A gente não sabe quantos anos isso vai durar. E se esse ensino remoto perdurar por 3 anos, que é quase o tempo da graduação de vocês? A gente não sabe. Tá? O professor que não der um jeito, eu também tô nessa, Ju. Tô rezando para o ano que vem já voltar, nem que seja na forma híbrida, né? O professor que não der um jeito, ele vai estar fora. Nós estamos vivenciando um processo de adaptação. Mas é um processo de adaptação comportamental, né? É uma modificação que não está gerando modificação lá no gene. E, portanto, não vai passar, né, de geração em geração. Então, ele não será ele não é um exemplo clássico daquela evolução biológica que a gente está tratando desde o comecinho da aula. Mas fica fácil da gente assimilar, né, a essa questão aí da pressão ambiental exercendo, a pressão do ambiente exercendo nas populações, tá? A questão é, o Lucas levantou um ponto muito importante que eu já vou antecipar para vocês, né? Toda vez que nós estamos, nós, não seres humanos, mas toda vez que as espécies estão altamente adaptadas, altamente ajustadas
perfeitas condições ecológicas, no máximo ali do seu ótimo ecológico, né, na curva de distribuição normal, qualquer mudança ecológica ou mudança ambiental a espécie vai sentir, tá? E aí, é por isso que quando isso a gente vai estudar na nossa última aula, mas eu já vou adiantar para vocês. É por isso que as grandes extinções afetam principalmente quem está no topo das cadeias, tá? Porque exige um jogo de cintura maior, né? Diante de uma mudança ambiental. E muitas vezes já está tão adaptado, que a flexibilidade ali do seu estoque genético já é menor, o leque já é menor, né? Então, vamos supor, esse grupo ele é altamente tolerante a altas temperaturas. Então, o espectro de variação dos genes para tolerância à temperatura já foi selecionado. Este grupo ele é tolerante a altas temperaturas. Se a temperatura cair, ele já não tem mais, né, como expressar o gene para que ele sobreviva às temperaturas mais baixas. Então, aquele que tinha um espectro maior de variação tende a se sobressair nesse novo cenário, tá? Então, assim, nada é para sempre, né? Então, estar bem adaptado hoje não significa que será a mesma coisa daqui 50 milhões de anos, ou daqui 10 mil anos, né? Que em termos de espécie é pouco tempo, tá? Os grandes padrões a gente mede em termos de espécie. Tranquilo, pessoal? Então, é necessário adaptar-se, sim, o tempo todo, mas é sempre bom manter um genezinho generalista, porque se a coisa mudar, a gente, consegue se ajustar novamente, tá? Quanto mais especializado você for, mais restritivo ecológico você vai ser, e aí, diante de uma mudança ambiental, a sua chance de sobreviver cai muito. Beleza! Eu sempre acho que a próxima extinção será uma extinção tecnológica, Ju. Sempre acho que nós não teremos energia suficiente para dar suporte ao nosso consumo tecnológico e isso pode acabar. Sabrina, sobre a videoaula da semana 5. Semana 5, você já olhou a de hoje? Fiquei pensando, quando estudamos... Sim. Quando haverá essa relação? Essa relação que o Lucas colocou aí, ela, da biogeografia com a bioevolutiva, ela acontece muito, né? E eu trabalho mais esse conceito na disciplina de biogeografia, tá? Que como nós estamos desenvolvendo os conceitos aqui na bioevolutiva, eu tento colocar dentro da bioevolutiva a questão da geologia, né? Que é o que vem aí no módulo 5, só adiantando. Mas a relação desses conceitos com a biogeografia é lá na biogeografia que eu vou puxar a bioevolutiva, entendeu? Não o contrário. Mas é que eu já coloquei 2 conceitos lá, né? Só para endemismo e cosmopolitismo. Mas tudo bem. Só para vocês já irem esquentando os miolos. Ju, não sei. Não sei se a gente sobrevive a isso. Pensa você, 2 meses sem energia. Sem internet, vai. Sem energia é muito triste, né? 2 meses sem internet. Você sobrevive? Eu sei. Eu também. Ai, gente do céu. E não é só porque não vai ter Netflix, não, né? A grande tecnologia de hospitais e etc. depende disso tudo, que nós mesmos criamos, ainda mais nesse isolamento. Verdade. Haja brigadeiro, hein? Haja brigadeiro para confortar os corações. Gente, mais alguma coisa com relação à adaptação que eu já vou apresentar para vocês? Nós temos 9 minutos. A conversa foi muito boa hoje. Mas o que eu vou apresentar lá na semana 5 é muito de boa. Vi aqui que o Lucas até já viu. Suave total. Um assunto muito gostoso. Eu já vou apresentar. O módulo 5, né? A semana 5, vocês vão trabalhar a nossa primeira aula de geologia geral.
quando vocês estavam no primeiro período, que nós nos encontramos pela primeira vez, né? Eu, quando perguntei, lembro do rostinho de todos vocês, e eu perguntei lá, por que vocês vieram fazer geologia geral? Alguém aqui sabe o que é geologia? Todos vocês aqui querendo fazer biologia, e de repente me vem uma professora falar de rocha, putz, coisa chata, né? E lá naquela aula eu trabalhei um tema, não um tema específico, porque nós fizemos umas 3 aulas para desenvolver esse tema, mas eu já disse a vocês lá naquele comecinho que havia relação sim, né? Que a geologia estava completamente relacionada com a biologia. E é isso que nós vamos voltar, porque na verdade o controle exercido pela geologia, ou principalmente pela tectônica de placas, diz respeito à especiação. Na próxima semana ainda, lá na semana 6, nós vamos trabalhar a especiação. Mas antes de trabalhar a especiação, eu preciso que vocês revejam e entendam a questão aí da tectônica de placas. Então, se vocês forem lá no Canvas e olharem o conteúdo dessa semana, nós vamos ver... deixa eu compartilhar a tela com vocês, que vocês não estão vendo nada. Espera aí. Compartilhar. Carregando, pessoal, um minutinho. Carregou, conseguem ver minha tela novamente? Vou colocar aqui. Então, se vocês forem lá no Canvas, FACIP 32510, e forem olhar qual que é o módulo dessa semana, nós teremos aqui um módulo Evolução da Terra e Processos Geológicos. Então, essa é a semana 5. E para a semana 5, o que vocês vão precisar fazer? Participar do encontro síncrono, assistir a aula e participar do fórum. Olha que bonitinho. Super tranquilo. Assim eu espero que seja para vocês. Então vamos lá. A aula é sobre a evolução da Terra e os processos geológicos, mas eu vou trazer o principal conceito que se relaciona conosco aqui na nossa disciplina, tá? Então, eu vou trazer tectônica de placas para a gente poder trabalhar especiação, certo? E aí, o fórum da semana: Terra e vida evoluem juntas, pois mudanças que ocorrem na litosfera interferem na biosfera. Por que podemos dizer que a tectônica de placas interfere na biodiversidade ao longo do tempo? Tem um gráfico que eu coloquei, né? É uma figura, porque tem 3 eixos, né? Que exatamente vai mostrar uma curva de diversidade ao longo do Fanerozoico, tá lá na aula. E eu coloco a questão aí da tectônica de placas na Pangeia, Panótia e na fragmentação das placas nos dias atuais, tá? Então, interfere porque tem momentos que aumenta a diversidade biológica, tem momentos que cai a diversidade biológica, e lá na aula eu apresento possíveis explicações para essa correlação entre os índices de maior diversidade biológica e a situação que estavam as placas tectônicas. Não vou falar qual é, tá bom? É para vocês entregarem até terça que vem e vale 10 pontos. Então, moçada, faz porque é mamãozinho com açúcar. Para mim, nem seria, que eu não gosto de mamão, e também muito menos muito doce, mas é bem tranquilo, tá? A resposta está na aula. São, acho que 20 minutinhos de aula dessa vez. Vamos voltar à nossa conferência. Dúvidas, pessoal? Vai ter atividade dirigida essa semana? Não, Ju, só a semana que vem. Então, para essa semana, apenas fórum. Então, para essa semana, a gente vai distribuir 10 pontos no total, ok? Vai lá, vê a aula para ajudar vocês a responderem, faz o fórum e se preparem que na semana que vem nós veremos a continuidade das implicações da tectônica de placas na evolução biológica, certo? Dúvidas? Tá fluindo bem? Vocês estão conseguindo acompanhar semana a semana os módulos?
Ou tá puxado demais? Tô perguntando porque nós passamos. Hoje nós passamos. Ótimo, então. Hoje nós passamos da metade do curso, né? Então agora a gente já se encontra na reta final, tá? Também adorei o bate-papo de hoje, Ju. Passou rapidinho a nossa aulinha. Espero que vocês possam vir no próximo encontro, porque assim a gente conversa mais um pouquinho, tá? Tira as dúvidas, esclarece um pouco mais. Então, para essa semana, confere o roteiro lá, mas para essa semana até esqueci, não, já lembrei. Assistir a aula, que está postada lá no módulo 6 ou 5, e a fazer o fórum. Não tem atividade dirigida para essa semana, tá? Só semana que vem. Tranquilo, pessoal? Ótimo, então. Tá de boa, né, Gustavo? Gustavo estava quietinho. Então, boa semana de trabalho para vocês, para nós, né? Que eu também tenho que corrigir, montar as de quinta-feira. E se cuidem, continuem se cuidando. Boa semana, fiquem em casa o máximo que vocês puderem. Não saiam, não se aglomerem, né? Vamos aproveitar esse momento para se cuidar, tá bom? Iago, obrigado. Boa semana para você também. Júlio, boa semana para você também. E é isso aí. Muito obrigada pela participação de vocês. E semana que vem a gente tem um novo encontro, tá bom? Um abraço. Vou desligar a nossa gravação agora.